Olá, tudo bom? Uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser sobre espondilolistese. O que é que você deve saber como fisioterapeuta? Tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Tá um tema muito comum na nossa prática clínica. Hoje eu vou compartilhar alguns conceitos importantes, algumas informações, né, para você ter mais segurança na hora que você for avaliar o seu paciente com espondilolistese. Eu vou te passar um plano de tratamento baseado em evidências, tá, que vai te dar um direcionamento como que você deve conduzir o plano de tratamento desse paciente, e também vou te ensinar como é que você faz o prognóstico, como é que você conversa com o seu paciente, tá certo? Então esses vão ser os objetivos da aula de hoje. Você caiu aqui de paraquedas, eu sou o professor Maurício Magalhães, né, eu sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia pela Unicid, eu tenho doutorado na área das ciências da reabilitação pela USP, também eu fiz um Fellow Research na Universidade de Sydney, na Austrália, tá? Foi um Fellow muito bom, tá? Foi durante o meu doutorado pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Desde 2016 em diante, toda a minha experiência clínica é voltada para pacientes com dores na coluna vertebral, então essa é a área que eu mais gosto de atender, é a área que eu pesquiso, é a área que eu estudo, é a área que eu ensino, é a área que realmente eu tenho uma paixão muito grande de poder compartilhar conhecimento quando a gente fala sobre coluna vertebral. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou docente do programa de mestrado em Ciências do Movimento Humano, também da universidade, e sou professor de diversos cursos de extensão e pós-graduação na área de coluna vertebral. E, claro, eu sou criador do método Coluna Baseada em Evidências, que é um método que ajuda fisioterapeutas a serem referências na sua região quando o tema é coluna vertebral. Ok? Então, esse aqui é o meu treinamento 100% online, 100% online, que em breve vocês vão ter conhecimento de uma nova oportunidade para uma nova turma que irá iniciar agora em agosto do método Coluna Baseada em Evidências. Então, vou dar algumas orientações gerais para você nesse momento. Tá? Eu quero que você entre no modo live. O que é o modo live? Você exclua todos os ruídos periféricos, se possível, coloque um fone de ouvido, papel e caneta na mão, que isso aqui vai ser uma aula, tá? Vai ser um treinamento. Não vai ser uma live qualquer, vai ser um treinamento onde eu vou passar informações importantes, científicas para você que possa ter mais segurança na hora de avaliar e tratar o seu paciente com espondilolistese. Okay? Então, isso aqui é um treinamento, é uma aula muito importante, ok? Então, entre no modo live, desliga tudo, TV, celular, e foca aqui na nossa aula de hoje. Os artigos que eu me baseei para montar essa aula, eu vou compartilhar no meu canal do Telegram. Se você ainda não está lá, aqui na descrição tem um link para o canal do Telegram, só você clicar e vai ser direcionado para lá. E a partir do dia 9 de agosto, nós teremos o nosso workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna, tá? Que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como é possível você também ser uma referência em coluna vertebral na sua região, tá? Em breve, eu vou trazer mais informações para você se cadastrar nesse workshop 100% online e 100% gratuito. Então, quando a gente fala sobre dor na coluna vertebral, sim, a dor na coluna é a principal causa de incapacidade funcional do mundo, tá? Então, vocês podem ver nesse gráfico, nessa imagem que foi publicada pela The Lancet, que a dor lombar, tá, que é registrada nessa marca em rosa, ela está presente na maioria dos países ao redor do mundo, tá? Como sendo a principal causa de incapacidade funcional do mundo, ok? E quando a gente fala sobre idade, a idade que é mais prevalente ter dor lombar é entre 30 até cerca de 60 anos. 60 anos. Então, é nessa faixa de idade que a dor na coluna vertebral, a dor lombar, ela é de prevalência mais frequente. E dentre as causas de dores na coluna vertebral, nós temos a espondilolistese, ok?
Eu já dei várias aulas, né, de outras condições de saúde, patologias que causam dores na coluna vertebral. Aqui no canal do YouTube você vai encontrar diversas aulas que vão te ajudar nesse entendimento também, tá? Mas hoje eu vou focar especificamente na espondilolistese, ok? Um fato importante é que a instabilidade da coluna lombar, ela é uma das múltiplas causas patológicas de dores na coluna vertebral. E dentre as condições que geram incapacidade na coluna vertebral, nós temos a espondilólise e a espondilolistese, que podem causar dor lombar devido à sua característica de instabilidade. Quando o seu paciente tem uma espondilolistese, ou uma espondilólise, ele é mais susceptível a ter uma hipermobilidade nesse segmento. Okay? Então, ele gera uma hipomobilidade no segmento acima ou abaixo e uma hipermobilidade no segmento que tem a listese instalada. Okay? E essa hiperlordose, esse aumento dessa mobilidade causa instabilidade e, devido a essa instabilidade, o paciente pode ser mais susceptível a ter dor na coluna vertebral. A espondilólise nada mais é que um defeito ósseo devido à fratura por estresse, ok? Principalmente fratura no paraarticular, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso, e ocorre comumente na coluna lombar mais baixa, devido ao fato de ser um local de maior mobilidade na coluna lombar. Então, possivelmente, vai ter uma maior incidência de espondilólise e de espondilolistese. E a frequência, a prevalência, não é tão alta, né? Ela varia de 6 a 11,5% da população geral. Então, não é uma causa de dor lombar tão prevalente. Porém, a gente tem que estar atento a essas características da patologia para quando você se deparar com um paciente com uma espondilólise ou espondilolistese, você conseguir identificar a causa da dor, ok? E aqui eu vou te dar algumas ferramentas importantes nessa aula que vão te ajudar nesse objetivo, para você ter mais segurança tanto na avaliação quanto no plano de tratamento, se ele for indicado. E o que é uma espondilolistese? Então, o termo espondilolistese é definido como uma translação de uma vértebra sobre a outra no sentido anterior. Se for anterior, a gente conhece como anterolistese, ou posterior no plano sagital. Se for posterior, a gente conhece como retrolistese. E esse deslocamento ocorre com mais prevalência na coluna lombar, como resultado de um defeito na arquitetura óssea, devido a microfraturas ou lesões repetitivas, traumas ou processo degenerativo. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre as causas da espondilolistese. Mas nesse momento, no conceito, eu quero que você entenda que é uma translação no sentido anterior ou posterior no plano sagital. Tá? É nesse plano sagital que você vai conseguir identificar no exame de imagem se o paciente ele tem uma espondilolistese ou uma retrolistese. Porém, é importante, muito importante eu te falar, que cerca de 85% dos casos de paciente com espondilolistese são totalmente assintomáticos. Eles são achados de imagens, tá, ok? Não tem associação com a queixa do paciente. E muitas das vezes o paciente ele não sente nada, ele é totalmente assintomático, ok? Já aconteceu comigo de pessoas com espondilolistese, eles identificarem uma espondilólise ou uma espondilolistese depois que foram fazer um exame de rotina. E devido a esse exame de rotina, ele fez um exame de imagem da coluna vertebral e ali ele descobriu uma espondilolistese, assim, como em passe de mágica, né? Porém, o paciente é totalmente assintomático, totalmente assintomático. Nesses casos, tá, eu te recomendo apenas orientar o paciente. Já aconteceu comigo de eu conversar com o personal trainer desse paciente e ele dei todas as orientações, né, necessárias e ele fez todo o acompanhamento como professor de educação física. Totalmente aceitável. Eu orientei. Caso ele venha sentir algum tipo de dor, você pode entrar em contato comigo e a gente vê o que é que está acontecendo. Mas nesse caso, ele não tem indicação de tratamento fisioterapêutico. O paciente ativo, o paciente não era sedentário, o paciente já vinha
fazendo um acompanhamento com esse personal trainer, e ele descobriu a espondilolistese de maneira acidental, apenas um achado de imagem. Então, nesse caso, eu optei em não fazer o tratamento com ele, apenas algumas orientações e encaminhei para o personal trainer, tá? Outros pacientes que eu já atendi eram pacientes um pouco acima do peso, né? E a recomendação é que esses pacientes eles percam um pouco de peso, tá? Então, que eles percam o peso considerado ideal, aí você vai encaminhar para a nutricionista, pois se o paciente ele aumenta muito o peso, ele acaba deslocando o centro de gravidade, principalmente homens, e o vetor de força causa uma sobrecarga, né? Pode causar uma sobrecarga nessa espondilolistese e favorecer essa translação anterior ou posterior dessa listese, tá? Então é muito importante que esse paciente ele mantenha o controle do peso corporal, tá? Com a ajuda de uma nutricionista, ok? Então, essas já são algumas orientações que eu estou te dando. Se você se deparar com um paciente com espondilolistese, você pode tentar enquadrar o paciente em uma dessas duas situações, que são as mais frequentes, assim, disparado, tá? Pois a maioria dos casos, 85% dos casos, eles são totalmente assintomáticos. Quando a gente pensa no exame de imagem, quando a gente vai avaliar um exame de imagem, o raio-x ou a tomografia computadorizada, eles são sim as duas principais, os dois principais exames que você vai conseguir identificar uma espondilolistese, uma anterolistese ou uma retrolistese. Então, nesse caso, você deve traçar uma linha aqui no corpo vertebral posterior, ok? O aceitável, né, de acontecer é que ele tenha uma continuidade, tá? Então, aqui a gente observa que não tem essa continuidade, que tem um deslocamento anterior dessa região aqui da coluna lombar, e esse deslocamento é considerado uma anterolistese, ok? E a gente demarca as duas vértebras que estão deslocadas, né? São como as vértebras de referência para a gente poder identificar uma anterolistese. Então, nesse caso aqui, seria uma anterolistese L5, L4, L5, ok? L4, L5, devido a essa descontinuidade aqui, que a gente consegue identificar uma anterolistese. Eu falo assim, que existe também algumas estratégias de posicionamento do seu paciente. Então, por exemplo, de acordo com o grau dessa anterolistese, dessa espondilolistese, o paciente ele pode adotar algum tipo de postura antálgica, ok? Então, por exemplo, quanto mais anterior for a vértebra, o deslocamento dessa vértebra no eixo sagital, e maior for essa elevação do sacro, o paciente ele pode mudar a sua postura em relação a esse componente biomecânico, ok? Então, vocês observem aqui, tá? Que aqui existe uma translação já um pouco mais anterior em relação ao tipo 2, ok? O paciente já adota uma outra postura, ok? Isso também, eu quero que vocês observem que quanto maior for essa espondilolistese, maior pode ser essa lordose. O aumento dessa lordose fisiológica também pode acontecer, ok? Então, o paciente ele pode até jogar o tronco um pouco para trás, né, nesse tipo 5, e nesse tipo 6 ele fica com o tronco um pouco mais para frente, ok? Então, aqui é apenas uma orientação corporal que pode acontecer com o paciente devido a graus diferentes de espondilolistese, certo? Isso daqui você pode observar também no paciente, tá? Então, de acordo com a postura que ele adota, se ele tem alguma postura antálgica, então uma postura de proteção, a gente pode já suspeitar, aumentar a nossa probabilidade pré-teste de ser uma espondilolistese sintomática. Esse artigo que foi publicado na The Spinal Journal, um artigo de 2009, ele confirma, tá, que é baixa a prevalência, cerca de 6% apenas da população
adulta será assintomática devido a uma espondilolistese e que apenas 25% dos pacientes vão sentir alguma queixa álgica em algum momento da vida devido a essa patologia, tá? Ele reforça que realmente, quanto mais baixa a coluna, o segmento da coluna vertebral, maior a probabilidade do paciente ter uma espondilolistese, principalmente nos níveis L4, L5, L5, S1, ok? Quando a gente pensa em teste ortopédico, tá? Se for um paciente sintomático, esses testes aqui, eles tendem a serem positivos, ok? Então, vou passar primeiro os testes de instabilidade lombopélvico, que são testes importantes de você avaliar na prática clínica, além de testes mais específicos com alta sensibilidade e especificidade para a espondilolistese, ok? Então, para você identificar uma instabilidade lombopélvica, a gente pode sugerir que o paciente fique na frente do espelho e peça para ele fazer um movimento de flexão, tá? Se o paciente apresentar movimentos aberrantes, ou seja, ele não consegue fazer o movimento da maneira correta, no eixo correto, ele precisa fazer algum deslocamento, né, algum movimento aberrante, isso significa que o teste ele é positivo. Um outro teste, você posiciona o paciente de decúbito ventral e você eleva as pernas do paciente. Ao elevar as pernas do paciente, ele queixar dor na coluna lombar, o teste ele é positivo, ok? Um teste passivo. Um outro teste, você vai deixar as pernas do paciente fora da maca, você vai posicioná-lo aqui como está descrito na imagem, você vai fazer uma leve pressão na coluna lombar e pedir para ele elevar as duas pernas juntas, ok? Se o paciente sentir dor ou muita dificuldade de realizar esse movimento, o teste também ele é positivo, certo? Se você fizer todos os testes, esses 3 testes, e os 3 testes forem positivos, existe uma grande probabilidade, tá, exponencial até, do seu paciente ele ter uma instabilidade lombopélvica. Isso pode, sim, estar levando a dor no seu paciente. Então, quais são os testes mais específicos, tá? E mais sensíveis quando a gente pensa em espondilolistese? Então, primeiro, é o One Leg Hyperextension Test, ok? Ele é um teste com alta sensibilidade e menos especificidade. Ou seja, você deve utilizar esse teste no início da sua avaliação, tá? Então, você vai sugerir que o paciente ele fique numa posição unipodal e vai pedir para ele fazer uma leve hiperextensão com apenas uma perna. Se o paciente sentir muita instabilidade ou dor na coluna lombar associado a essa instabilidade, o teste ele é positivo. Agora, um teste que vai confirmar a sua hipótese pré-teste que o paciente realmente tem uma espondilolistese é o teste que a gente chama de Lumbar Spinous Process Palpation Test, ou seja, é o teste de palpação do processo espinhoso da coluna lombar. Nesse teste, você vai sugerir que o paciente ele fique numa posição confortável, mas com o tronco um pouco para frente, numa posição de semiflexão, e você vai conseguir palpar o processo espinhoso desse paciente, você vai perceber que tem um mais proeminente quando comparado aos outros, tá? Esse teste, ele é um teste altamente específico, ou seja, ele vai confirmar a sua hipótese que o paciente realmente tem uma espondilolistese, tá? Observe que ele tem de 87% a 100% de especificidade, segundo essa revisão sistemática, de chance do paciente realmente ter uma espondilolistese. Ou seja, se os testes de instabilidade forem positivos, mas os testes tanto o One Leg Hyperextension Test quanto o teste de palpação também forem positivos, aí aumenta exponencialmente a probabilidade do seu paciente ter uma espondilolistese, da dor do seu paciente ser devido a uma espondilolistese, ok? Nos casos dos pacientes que eu atendi, tanto os testes de instabilidade
quanto os testes, né? Quanto esses testes aqui do diagnóstico, eles foram negativos, ok? Então, apesar do paciente ter um exame de imagem sugestivo de uma espondilolistese, o paciente era totalmente assintomático, ok? Totalmente assintomático. Então, isso é importante para você conseguir distinguir se a dor que o seu paciente está sentindo é devido a uma espondilolistese ou não. Ou não, tá? Então, você vai utilizar exatamente essas duas categorias de testes, tanto os testes de instabilidade quanto os testes de espondilolistese e espondilólise. Quando a gente pensa em classificação, tá? Nós temos 5 classificações que são as mais comuns para pacientes com espondilolistese. Dentre elas, as que mais se destacam, as mais comuns, são a espondilolistese de característica ístmica e a espondilolistese de característica degenerativa. Na espondilolistese ístmica, ela é mais comum em adolescentes ou adultos jovens, ok? Na sua incidência, maior parte no segmento L5, S1, e esse tipo de espondilolistese, ele se dá devido a movimentos repetidos de extensão e torção. Ou seja, por exemplo, né, atletas de ginástica olímpica, que fazem muito movimentos repetidos, ok? Já foi comprovado cientificamente que esses atletas têm uma predisposição, não, tem um aumento de probabilidade, essa é a palavra mais correta, de ter uma espondilolistese ístmica, ok? Então, lembra quando eu falar de espondilolistese ístmica, eu estou falando de movimento repetitivo, movimento de estresse repetido em extensão e torção, tá? Uma outra forma de ter espondilolistese são as espondilolisteses de característica degenerativa, onde ocorre uma perda do tamanho do disco intervertebral. Devido a essa perda, ocorre uma instabilidade intrasegmentar, levando a uma característica de hipermobilidade no segmento, tá? Então, essa daqui é a mais comum de acontecer em pacientes acima de 40 anos, principalmente em mulheres. Uma outra forma menos comum, mas também que eu já encontrei, é de característica traumática, ou seja, um impacto agudo muito intenso na coluna vertebral que pode levar o paciente a ter uma anterolistese ou uma retrolistese, tá? Devido ao impacto, devido ao trauma, ok? Isso daqui também pode acontecer. E se for uma causa patológica, pode estar associado a outras doenças, como, por exemplo, a tuberculose, doença reumática, né, doença de Paget, né, uma artroglipose também pode acontecer. Então, tudo isso pode levar um tumor, um câncer também pode levar uma espondilolistese. Então, é importante, né, a gente conseguir classificar, porque de acordo com a classificação, isso pode melhorar ou pode piorar o prognóstico do paciente. Por exemplo, se for uma espondilolistese degenerativa, tem o melhor prognóstico quando comparado a uma espondilolistese de classificação patológica, tá? Então, às vezes, pode até estar associado com uma bandeira vermelha, um tumor, um câncer associado. Devido a esse tumor, esse câncer, ter uma listese associada, tá? Então, dependendo da classificação, a gente pode pensar em prognóstico também desse paciente. Então, anota isso daqui, tá? Tira print, bate foto. Isso daqui é uma informação muito importante. Toda vez que você for avaliar, você deve classificar, tá? Em congênita, ístmica, degenerativa, traumática ou patológica. E você deve classificar esse paciente para poder informar o prognóstico no final da sua avaliação. Uma outra classificação é a classificação de Mendien. Meyerdin, vou chamar assim, tá? Que ela é a mais comum, ela é a mais frequente nos artigos científicos, ok? E ela me dá 5 classificações dessa espondilolistese, tá? Então, de 0 a 25 graus é uma espondilolistese grau 1, de 25 a 50 graus é uma espondilolistese grau 2,
de 50 a 75 graus, grau 3, de 75 graus a 100, grau 4, e acima de 100, já tem um deslocamento total, já é classificado como 5, tá? Em relação à indicação de tratamento, pacientes com grau 1 e grau 2 de espondilolistese, tratamento conservador, ok? Tratamento conservador. Grau 4, grau 3, grau 4 e grau 5 é mais indicado o tratamento cirúrgico, ok? Mas já tem algumas literaturas sugerindo que mesmo o paciente sendo grau 3 ou grau 4, pode iniciar com tratamento conservador. Caso tenha falha do tratamento conservador, em 6 semanas não conseguir reduzir a intensidade da dor do paciente, aí sim aumenta a probabilidade do paciente realizar uma cirurgia, ok? Geralmente, como é que você vai analisar a classificação de Meyerdin? No laudo, tá? No laudo. O radiologista já vai te dar qual que é a classificação desse paciente. Assim, grau 1 e grau 2 eu vejo como um prognóstico melhor, tá? 85% dos pacientes são assintomáticos, geralmente estão nessa classificação de grau 1 e grau 2, tá? Então, tem um prognóstico mais favorável. Porém, se você encontrar grau 3 e grau 4, avalie do mesmo jeito. Ok? Se for uma intensidade de dor muito intensa e de algum tempo, você pode aumentar a sua probabilidade de cirurgia. Mas se não estiver controlado, você pode sim iniciar com tratamento conservador. Caso haja falha desse tratamento conservador, aí pode aumentar a possibilidade de cirurgia. Aqui só reforço o que eu já falei, tá? Uma revisão sistemática, ele trouxe as classificações e as indicações de tratamento cirúrgico e conservador com base nessa classificação, tá? Então, de fato, é a mais comum, que você vai ver em artigos científicos, você vai poder conversar com o médico ortopedista, que vai estar no laudo desse paciente, essa classificação de DME e EDIM. E uma outra informação importante, se esse paciente ele foi indicado para o tratamento cirúrgico, o tipo de cirurgia mais comum é a cirurgia de artrodese lombar, tá? Fusão lombar, como a gente chama em inglês. Então, esse é o tipo mais comum de cirurgia. Se for indicado o tratamento cirúrgico, eu vou trazer alguns artigos científicos agora para vocês, e vocês vão ver que se o paciente fizer fisioterapia pré-cirúrgica, ele tem uma grande possibilidade, ela é estatisticamente significante, do paciente conseguir ter melhores desfechos depois da cirurgia, tá? Em relação à melhora da intensidade da dor e função, tá? Então, eu fui pesquisar na Pedro quantos artigos temos sobre espondilolistese e nós temos apenas 36 artigos, entre guidelines de prática clínica, revisão sistemática e ensaios clínicos, tá? Então, são poucos artigos. Não são muitos artigos, né? Se a gente for comparar com dor lombar, se eu colocar low back pain aqui na Pedro, eu vou para 2.000 artigos, quase 3.000 artigos. E se eu coloco espondilolistese, apenas 36 artigos, tá? Mas eu tentei selecionar, acho que foram os 3 melhores artigos, então 3 artigos desses 36, para a gente poder conversar um pouco sobre perspectiva de tratamento para esse paciente, ok? Então, nesse momento, você já teve clareza do que é uma espondilolistese, quais são as classificações dessa espondilolistese, como que você traça o prognóstico, quais são os tipos dessa espondilolistese, os graus, e quando é tratamento cirúrgico e quando é tratamento conservador, tá? Então, se você se deparar com essa situação na sua prática clínica, você já tem esse norte, tá? Você já vai ter uma segurança agora muito maior de poder entender o que é uma espondilolistese, poder conversar com o seu paciente com muito mais segurança. Esse caso aqui, que foi publicado na JOSP em 2010, ele trouxe uma revolução, não foi nem uma revolução, foi um choque a nível mundial, né? Então, a imagem ela é um pouco forte, né? É uma paciente grávida, tá? Que fez esse exame de imagem,
mas ela é totalmente assintomática. Ainda não, o Thiago não viu, tá? Mas essa imagem que chocou o mundo, tá? Então, é uma paciente assintomática, é uma paciente de 32 anos, ok? Que estava grávida, e ela descobriu que ela tinha uma espondilolistese aos 18 anos, ok? Ela tinha dores esporádicas na coluna vertebral, ela fazia tratamento, mas ela ficou 7 anos sem sentir nenhum tipo de dor ou sintomas radiculares. Aí ela engravidou e com 22 semanas ela foi fazer uma consulta com o fisioterapeuta para prevenir dor lombar gestacional e ela também fez um tratamento com obstetra e, por algum motivo, fizeram um exame de imagem. E foi justamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, que foi detectada nessa paciente. Uma espondilolistese grau 4, porém totalmente assintomática. Totalmente assintomática. Se fosse comigo, se fosse com você ia indicar o tratamento cirúrgico ou você ia indicar o tratamento conservador para essa paciente? Eu, sinceramente, eu ia encaminhar para o médico também, né? Igual como foi feito, ia encaminhar para o médico e o médico ia fazer algum tipo de avaliação, mas se o paciente ela é assintomática, nesse caso aqui, não foi sugerido uma cirurgia e continuou com o tratamento conservador, tá? Não sei o desfecho da história, ia ficar muito feliz, né, se tivesse uma outra publicação desse mesmo caso, para eu entender o que foi que aconteceu com essa paciente ao longo do tempo, ok? Porém, mesmo com grau de espondilolistese grau 4, paciente totalmente assintomático, né? Por isso que dizem que a gente não trata exame de imagem, a gente trata uma pessoa, né? Trata um paciente, uma vida, né? A gente não trata um exame de imagem. Conservador, totalmente assintomático. Esse artigo aqui também ele é muito interessante. Ele fez uma comparação do tratamento cirúrgico com o tratamento conservador em pacientes com espondilolistese associada a uma estenose sintomática. Então, comparou os desfechos dor, tá? Dor, incapacidade e qualidade de vida. Nesse artigo foram incluídos 918 pacientes, é uma revisão sistemática, tá? E que fizeram o tratamento conservador de 3 a 6 semanas, que foi incluído órtese, fisioterapia, exercícios, termoterapia, eletro, analgesia e tratamento medicamentoso. Ou então, e também esteroides epidural, se necessários. E ele observou que pacientes de 3 meses em diante que fizeram o tratamento conservador, mas não tiveram uma resposta benéfica entre 3 meses a 6 meses, ou acima de 6 meses, o tratamento cirúrgico trouxe uma resposta melhor em relação à função, tá? Mesmo se o paciente ele apresentasse uma marcha claudicante, observem aqui pelo diamante que mesmo assim a cirurgia foi melhor do que o tratamento conservador. E se o paciente não apresentar uma marcha claudicante, uma marcha neurogênica, mesmo assim também o tratamento cirúrgico teve o melhor resultado em relação à função, à dor e função, ok? Esse questionário, né, que é o questionário de incapacidade funcional, ele tem 50 pontos, que é o Osteo Disability Index. E, segundo essa revisão sistemática, a cirurgia trouxe uma diferença de 10 pontos, ou seja, uma diferença estatisticamente significante, uma diferença importante, tá, de 10 pontos para esse questionário a favor da cirurgia, ok? Mas apenas em pacientes que tiveram falha no tratamento conservador entre 3 meses e 6 meses de tratamento, ok? Então, observem aqui também que são estudos homogêneos, o I-square dele é 0, isso significa que os estudos são muito parecidos, quando a gente fala de metodologia, né? Então, ó, os desfechos foram semelhantes, o perfil de tratamento foi muito semelhante, os outcomes, né? Os desfechos foram semelhantes,
O acompanhamento, né, o segmento, o follow-up, foi semelhante, que ele deu um I-square de 0. Ok? Então, ou seja, os estudos são homogêneos e os estudos eles trazem uma confiabilidade muito alta, ok? Devido a esse I-square ser baixo, tá? Então, assim, se o paciente já vem fazendo um tratamento conservador, você não está vendo melhora no seu paciente. Ele pode ter evoluído para uma marcha claudicante ou não. Ele já vem de um outro serviço com você, você faz a avaliação e você observa que o tempo de dor varia entre 3 meses e 6 meses. Aí aumenta, sim, a sua probabilidade do paciente fazer um tratamento cirúrgico. Mas menos que isso, não tem diferença entre os grupos, ok? Menos que isso, o tratamento conservador, ele vem a ser indicado, tá? Observe nessa revisão sistemática que ele trouxe um tempo de 3 meses. Então, em pacientes sintomáticos com uma estenose associada a uma espondilolistese, a cirurgia, né, de descompressão ou a cirurgia com ou sem fusão, ela é mais efetiva do que o tratamento conservador quando feito de 3 a 6 meses, com falha desse tratamento conservador de 3 a 6 meses. Tudo bem? Então, esse artigo, ele te dá uma clareza do tempo que você pode trabalhar com esse paciente no tratamento conservador. Tá? Então, aqui ele te deu uma segurança de trabalhar até 6 meses. Tá? Até 6 meses. Ele te dá um valor mínimo ali de 3 meses. Tá? 3 meses sem resultado no tratamento conservador, eu já considero um tempo razoável. Né? Um tempo razoável. Se vem fazendo um tratamento legal, um tratamento baseado em evidências, o paciente não está tendo resposta, tem uma piora do quadro neurológico, em 3 meses, eu já aumento muito a minha possibilidade do paciente tentar algum outro tipo de tratamento, tá? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. 3 meses, você considera um tempo razoável? Se você estiver assistindo essa live depois, coloca aqui nos comentários também que eu quero ler a sua opinião. E quando a gente fala de cirurgia, a cirurgia mais feita, não sei se é a mais recomendada ou se é a mais indicada, mas a cirurgia mais realizada é a cirurgia de fusão lombar, cirurgia de artrodese lombar, onde o cirurgião ele vai fixar a vértebra que está em anterolistese ou retrolistese, justamente para evitar uma fratura do par intraarticular posterior. Tá? Então é por isso que ele faz a cirurgia, para evitar uma fratura do par articular posterior. Pacientes que têm uma classificação grau 3 em diante, aumenta a possibilidade dessa cirurgia, justamente para aumentar o risco dessa fratura, tá? Então, assim, ó, então observe aqui uma anterolistese no pré-operatório. No pós-operatório, depois de uma semana, a gente já consegue ver, se eu traçar uma linha aqui nessa região posterior, eu consigo ver uma continuidade, tá, dessa análise radiográfica, consigo ver uma continuidade. Então, aqui a cirurgia ela foi bem realizada, posicionou certinho a vértebra, tá? E depois de 6 meses, existe o mesmo posicionamento, ok? O mesmo posicionamento. Então, aqui eu consigo ver se o parafuso ele foi bem colocado, né? Se teve algum problema na cirurgia. Aqui a gente observa que não, tá? Então, está bem localizado, certo? Então, não teve prejuízos no pós-operatório de 6 meses. E o que é legal, tá? O que é interessante? Que mesmo com a cirurgia, a gente tem que considerar a cirurgia como uma possibilidade terapêutica. Então, observem aqui que a intensidade da dor desse paciente, que era inicialmente 7, tá? Que ele fez um grupo controle e aqui um outro tipo de cirurgia, mas também seguindo os princípios da artrodese lombar. Observe que houve melhora, né, da intensidade da dor nos 2 grupos. Aqui não me dá diferença entre os grupos, mas tudo bem.
mas eu consigo ver uma melhora intragrupo. Então, sim, a cirurgia ela é uma possibilidade terapêutica. A gente tem que entender quando o caso é cirúrgico. Como é que você vai avaliar quando o caso é cirúrgico? Paciente acima de 3 meses de tratamento, com piora do quadro neurológico, tá? Se os dois testes, se o teste de estabilidade mais o teste de espondilólise, aquele sensível específico que eu falei para você, forem positivos, tá? Aí sim, aumenta muito mais a chance do paciente fazer uma cirurgia. Esse daqui é outro estudo, também com uma nota alta na Pedro, tá? Um estudo, um ensaio clínico controlado, randomizado, porém ele tem uma validade externa baixa. Por quê? Porque o número de pacientes nos dois grupos é muito pequena, tá? Então, por exemplo, o grupo estabilização, apenas 12 pacientes, e o grupo exercícios, 12 pacientes. Então, a gente não consegue ter uma boa validade externa desse estudo devido a esse baixo N. Porém, foi um estudo com uma nota alta na Pedro, tá? Então, ambos os grupos fizeram ou exercício de estabilização ou exercícios gerais, 2 vezes por semana, no período de 2 meses. E foi avaliada a intensidade da dor, incapacidade funcional e uma mensuração da estabilidade postural. Então, aqui, nesse artigo, que eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram, se você não está lá, depois você entra, tá? O link está aqui na descrição, ele me dá o protocolo que foi realizado tanto para os pacientes alocados no grupo estabilização, quanto para os pacientes alocados no grupo exercícios gerais, ok? E esses 12 exercícios aqui, esses 4 exercícios, são exercícios que eu tirei do protocolo para botar aqui como exemplo, tá? Mas foram exercícios que foram realizados nesse estudo especificamente. A gente pode observar que os pacientes começaram iguais, né? Se a gente for analisar a tabela 1, não houve diferença entre os grupos para idade, peso, altura e gênero. Então, os grupos foram muito semelhantes entre si. Isso significa que eles partiram de uma linha de base equilibrada, tá? Equilibrada. E quando a gente analisa o pós-tratamento para os desfechos primários de dor e função, a gente observa que houve uma melhora da intensidade da dor, tanto no grupo estabilização, quanto no grupo exercícios gerais e sem diferença entre os grupos. Ok? Sem diferença entre os grupos nesse pós-tratamento. Tá? A mesma coisa aconteceu para incapacidade funcional. Os grupos também tiveram uma melhora significativa entre os grupos, sem diferença entre os grupos, ok? Aqui fica mais fácil, que é uma escala de 0 a 10. Então, observe que os pacientes começaram com uma intensidade de dor 5 e terminaram com uma intensidade de dor 2, sem diferença entre os grupos, ok? Tanto para exercícios de estabilização quanto para exercícios gerais. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse aqui foi um outro estudo, também muito interessante, que ele acompanhou pacientes no pós-operatório, ok? Foi um protocolo, tá? Então, esse acompanhamento foi feito durante um ano, tá? De pacientes pós-cirurgia de artrodese lombar, ok? E a fisioterapia iniciou com 4 semanas pré-operatórias e os pacientes iniciavam o tratamento depois de 7 dias da cirurgia, tá? Então, observe que não foi um tempo longo, foi um tempo curto, de apenas 7 dias, e tem muitas pessoas que acham que tem que esperar 1 mês, 2 meses para começar o tratamento depois de uma cirurgia de artrodese, e os estudos trazem que apenas 7 dias a gente esperando já existe uma resposta interessante, tá? Então, aqui é o protocolo iniciado na fase 1. Então, apenas exercícios gerais, né, de abdução do membro inferior, exercícios para glúteo médio, exercício de fortalecimento de abdômen, que foi feito nessa primeira semana. Então, ele chamou de exercícios específicos para a coluna. Numa fase 2,
ele já iniciou com alguns exercícios um pouco mais vigorosos de estabilização, tá? Como, por exemplo, os exercícios de apoio apenas na mão e um pé e uma perna, tá? Exercício de agachamento com carga bilateral, mais exercícios de fortalecimento de membro superior. Além disso, ele também associou mais agachamento, exercícios de rotação, tá? De rotação, tanto com uma carga leve, que é uma bola, por exemplo, quanto com uma carga um pouco mais vigorosa para poder ativar multíplos e transversos nesse movimento de rotação do tronco, ok? E eles observaram que os exercícios gerais, eles são muito benéficos, tá? Para paciente com espondilolistese. Tanto os exercícios globais eu posso utilizar na minha prática clínica, quanto os exercícios de estabilização. E para a gente finalizar, que eu vou responder agora algumas perguntas, então quais são algumas orientações que você deve levar para casa sobre espondilolistese e tratamento? Que a maioria dos casos são tratados com tratamento conservador. Lembra que 85% dos casos são assintomáticos. E dos casos sintomáticos, a maioria é tratado com tratamento conservador. Uma minoria, uma porcentagem muito pequena de pacientes, eles são encaminhados para a cirurgia. Caso precise de cirurgia, iniciar o tratamento da fisioterapia 4 semanas antes dessa cirurgia e de 1 a 3 semanas após a cirurgia. A adesão ao tratamento de exercícios domiciliares é um desafio, mas eles funcionam. Então, você deve avaliar o perfil desse paciente. Então, você tem que avaliar o perfil desse paciente. Será que ele vai aderir ao tratamento domiciliar? Será que ele vai aderir à telereabilitação? Então, você deve avaliar algumas características nesse paciente para ver se ele vai aderir. Ou, se não, é mais indicado você fazer um tratamento junto com o paciente. E é importante reconhecer os pacientes que precisam de reabilitação mais individualizada, exatamente. São aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de ou então fazer algum tipo de tratamento em grupo, ou então fazer tratamento utilizando a telereabilitação. E para a gente finalizar, tanto exercícios globais quanto exercícios de controle motor, eles são indicados, ok? Devido a essa característica dessa hipermobilidade no segmento, eu tenho a tendência maior de utilizar exercícios de controle motor para o tratamento, mas não exclui os exercícios globais, eu também utilizo, mas naquele início, tá, cerca de 50% a 75% da terapia, eu utilizo exercício de controle motor, ok? Eu faço essa proporção. Atenção com nanismo. Pacientes com nanismo, eles tendem a ter múltiplas espondilolisteses, ok? Eu já atendi um paciente com nanismo e ele tinha essa característica. E eu estudando um pouco mais, eu observei que pacientes com nanismo, eles têm essa característica de múltiplas listeses, ok? E esse paciente que eu atendi, ele fez múltiplas artrodeses nessa coluna, ok? Aí veio para mim para a gente fazer a reabilitação. Cuidado com o peso corporal, né? Eu já falei que pacientes que ganham peso corporal, eles tendem a piorar os graus de listese, tá? Devido ao deslocamento do centro de gravidade. Então, é mais indicado que ele faça o tratamento com uma nutricionista para reduzir esse peso e reduzir esse fetor, reduzir esse aumento dessa probabilidade, ok? E lembrar que movimento é vida. Não é porque o paciente tem uma espondilolistese, uma espondilólise, que ele tem que ficar sedentário, que ele não pode fazer exercício. Muito pelo contrário. Ele deve fazer exercício para poder controlar para ele poder controlar a intensidade da dor, melhorar a função, melhorar a qualidade de vida, né, que são exemplos de artigos científicos que eu trouxe aqui para vocês, melhorar o peso corporal junto com a nutricionista, tá? Isso é muito, muito, muito importante.
Ok? Certo, gente? Tudo bem? Então, aqui eu finalizo a nossa aula de hoje. Agora eu vou responder algumas perguntas. Tá? Então, se fez sentido para você essa aula, já deixa um like, tá? Vou reforçar a importância do like, segue o canal para você não perder outras aulas. E se você está assistindo essa aula depois, coloca aqui no comentário qual foi o seu principal insight dessa aula de hoje, ok? Se na grande maioria dos casos a espondilolistese é causada por a causa de uma hipermobilidade, o tratamento mais indicado seria estabilização segmentar. Creio que em 6 meses de tratamento é um tempo razoável. Guilherme, é legal esse seu raciocínio, tá? Então, sim, pacientes com espondilolistese, eles tendem a ter uma hipermobilidade nesse segmento. Então, por isso, como eu falei na aula, cerca de 50% a 75% do tempo eu foco em exercícios de estabilização segmentar. Mas isso não quer dizer que você deve excluir os exercícios gerais. Se o paciente tiver uma espondilolistese grau 3, grau 4, grau 5, eu tendo, tá? É uma opinião mais pessoal, você pode colocar sua opinião aqui nos comentários também, mas eu tendo a não utilizar movimentos giratórios, tá? Aquela manipulação lombar, por exemplo, tá? Então, assim, eu fico pensando, para que eu vou utilizar isso? Para quê? Se ele já tem uma hipermobilidade, né? Para quê? Para reduzir a dor, eu posso utilizar exercícios de estabilização que eu também consigo reduzir a dor. Ou então, se ele tiver uma listese importante na coluna lombar, eu posso fazer uma manipulação torácica, tá? Que eu vou ter o mesmo efeito neurofisiológico. Mas eu tento evitar fazer a manipulação lombar se o paciente tem até uma espondilolistese grau 2, grau 3, tá? Eu prefiro manipular torácica, se eu quiser utilizar a terapia manual, focar nos exercícios de estabilização e um pouco de exercícios gerais. Guilherme, de novo, então 6 meses razoável para o paciente evoluir. Caso não haja evolução, acredito que a cirurgia seja o mais adequado. Legal, Guilherme. Parece que a gente tem aqui o mesmo raciocínio, a mesma visão. Também considero 6 meses um tempo até que considerável demais, né? Principalmente se ele está piorando o quadro funcional, se ele está piorando o quadro neurológico, se ele está piorando a intensidade da dor. Até 3 meses, se ele se encontra com essas características, eu já começo também a aumentar a minha probabilidade do paciente realizar uma cirurgia. Vamos lá. Exercícios de rotação são indicados no pós-operatório? Legal, Guilherme, a pergunta. Eu tento evitar no pós-operatório imediato. Então, no pós-operatório imediato, eu foco mais nos exercícios de estabilização, desde aquele exercício grau 1, tá? De aprender a contrair multífero e transverso, tá? O paciente de decúbito dorsal, aprende a respirar, contração, daí eu vou evoluindo para graus um pouco mais elevados. Eu faço exercício de rotação no médio prazo, tá? 2 meses, 3 meses, já começo a fazer exercício de rotação, principalmente exercício de estabilização com rotação do tronco, tá? Não vejo nenhum problema, ok? Mas, no pós-operatório imediato, eu tenho uma tendência a não utilizar os exercícios de rotação, ok? Faça exercícios gerais, exercícios mais simples, de contração de multífero e transverso, dá o tempo da cirurgia ficar um pouco mais estável, aí você pode ir evoluindo o seu paciente com o passar do tempo. Tudo bem, pessoal? Tudo entendido? Tudo certo? Então, uma excelente noite para você. Obrigado porque você esteve até aqui. Não esquece daquele like. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo e a gente vai se encontrar na próxima aula. Um abraço para você e uma boa noite.